O Trump convidou o Lula para fazer parte do Conselho da Paz lá na faixa de Gaza. Olha que coisa, né? O pessoal do UOL está dizendo, tá vendo como é que o Lula agora virou amigo do Trump? Sobrou nada para o Bolsonaro, o Lula é amigo do Trump, o Trump convidou o Lula para o Conselho da Paz. Detalhe é que o Trump convidou um monte de gente para o Conselho da Paz, tá? Um monte de líderes de Estado foram convidados também, com Milley, um monte de gente foi chamado para esse Conselho da Paz. E tem que pagar R$ 1 bilhão para participar do Conselho da Paz, segundo diz o pessoal. Mas o pior para o Lula é que participar desse Conselho da Paz vai botar ele numa situação complicada. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Mister Lambda, Pirocóptero Apache e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a gente tem acompanhado essa questão lá da faixa de Gaza, de Israel, lá no canal Mundo e Revolução, e a última atualização que a gente tem é que o Trump decidiu que já está na hora de passar para a fase 2 do plano de paz, né? Em tese, não poderia. Por quê? Porque para a fase 2 seriam necessários dois requisitos. Primeiro, que o Hamas tivesse devolvido todos os reféns para Israel. O Hamas devolveu todos os reféns vivos para Israel e devolveu os corpos de quase todos os reféns israelenses. Tá? Mas faltou um. Um rapaz, que é um policial que foi sequestrado pelo Hamas no dia 7 de outubro, ele não foi devolvido ainda, eles não encontraram o corpo dele, não devolveram o corpo dele ainda para Israel. Então, em tese, não está feita né, o requisito. Mas eu imagino que o Trump conversou com o pessoal de Israel e falou, olha só, faltou um só, esse cara deve ter, sei lá, eles perderam o contato com o corpo onde está enterrado o corpo, enfim, é chato pra caramba isso, evidentemente, para a família isso não é uma desculpa razoável, mas em determinado momento o Trump deve ter pressionado o Netanyahu a dizer, não, vamos relevar isso daí. Mas tem um outro fator que eu acho importante, que é o fato de que para a instalação desse Conselho da Paz deve acontecer o desarmamento do Hamas. O Hamas deveria entregar suas armas, né, e passaria a segurança da faixa de Gaza, passaria a ser feito exatamente por esse novo Conselho da Paz, aqui, essa nova fase. Então, eu estou cético se isso aqui vai acontecer de verdade, mas de qualquer forma é um bom motivo, assim, é uma vitória do Trump isso, né? O plano de paz do Trump, que eu confesso, porque eu não achei que não ia dar certo, que não ia chegar a lugar nenhum, aparentemente está chegando, estão conseguindo chegar num acordo ali. Vai resolver o problema da faixa de Gaza? Talvez não, mas certamente está num nível de violência menor do que estava antes, né? E se o plano inteiro for implementado, como eles preveem, com desradicalização do pessoal da faixa de Gaza, mudança de currículo nas escolas, eu não sei o que lá, talvez seja realmente uma maneira de resolver o problema ali, né? De diminuir essa questão de terrorismo ali e tornar a faixa de Gaza um país, realmente, né? O Hamas falou que só sai da faixa de Gaza depois que entregar, só entrega as armas depois que já tiver reconhecido o Estado palestino. O problema é que a proposta do Trump, isso é a última coisa da proposta do Trump, é o reconhecimento do Estado palestino. Então, ou seja, primeiro agora entraria o Conselho da Paz, que passaria a governar Gaza e desarmaria o Hamas e coisa e tal, e aí teria todo um governo tecnocrático e tal, e aí depois disso teria o reconhecimento do Estado de Gaza, né? Depois que o Hamas tivesse saído totalmente de Gaza. Então vamos ver. Mas de qualquer forma foi um convite feito pelo Trump aqui para o Lula, e o pessoal que está colocando, não, porque o convite foi encaminhado e é mais uma iniciativa que reforça a retomada das relações, tá vendo, o Lula ganhou tudo após o fim do tarifaço, imposto a produtos e não sei o que lá, é a lei Magnitsky, aí o Trump e o Lula se amam e coisa e tal, né? Mas a verdade, como eu falei para vocês, é que ele convidou um monte de gente, né? O Milley também foi convidado e teve outros presidentes que foram convidados também, tá? O Tayyip Erdogan, esses que a gente sabe são aqueles que se pronunciaram e falaram, porque na verdade ele convidou um monte de gente, um monte de presidentes de um monte de países para fazer parte desse Conselho da Paz. Lembra que o Conselho da Paz é um órgão que vai justamente definir como é que vai ser governada a faixa de Gaza, né? O presidente desse conselho será o Trump. O Trump vai ficar como presidente do Conselho da Paz lá em Gaza e, inclusive, ele bota algumas condições bastante draconianas, do tipo, ele pode tirar e colocar membros do conselho a hora que ele quiser. Então, o Lula aceitando fazer parte desse conselho. E veja, esse é um convite para o Lula, tá? Não é para o Brasil, não, tá? É para o Lula. É o Lula como pessoa física.
Tanto o Tony Blair também foi chamado da mesma forma. O Tony Blair hoje em dia não é nada, ele não é presidente, não é nada da Inglaterra, é só uma pessoa física, né? Ele já saiu da política. O Tony Blair, para quem não sabe, foi primeiro-ministro da Inglaterra por muito tempo, né? E é uma pessoa de esquerda, é uma pessoa ligada à causa palestina e vai também fazer parte desse conselho. Na verdade, vai ser o gerente geral do conselho lá, o segundo nível depois do Trump vai ser o Tony Blair, né? E os outros vão fazer esse conselho, qualquer dúvida que tenha que ser tomada, decisão que tenha que ser tomada, eles vão tomar em conjunto ali, né? Então, assim, é uma coisa bacana, eu acho uma proposta interessante, vamos ver se dá certo. Eu queimei a língua dizendo que esse acordo do Trump não ia pegar, pegou, né? Estamos já há vários meses, até assim, quase que eu não faço mais vídeos sobre Israel lá, porque não muda nada. De fato, né, a coisa está caminhando, né? E se implementar esse conselho e a coisa funcionar, melhor ainda. É uma solução bastante significativa ali para a questão da faixa de Gaza. Agora, o que tem de outras coisas por trás disso? Como eu falei, não foi só o Milley, não foi só o Lula, não foi só o Tony Blair, foi um monte de gente. O Trump saiu convidando um monte de gente para fazer parte desse conselho, que a ideia é, lógico, quanto mais pessoas participarem, melhores são as decisões ali, né? E de última análise, o presidente vai ser o próprio Trump. De novo, presidente, pessoa física, tá? Não é o Trump enquanto presidente americano, não. É o Trump, pessoa física do Trump. Né? Então, ou seja, vão governar Gaza. Lembra que Trump falou que queria governar a faixa de Gaza, que ia ser dele, que ele ia fazer as coisas? Em última análise, é o que ele está fazendo nessa parada, que ele vai ser o presidente do conselho, ok, vai ter esse conselho de notáveis ali, né? Mas enfim. Né? Uma informação que saiu é que o Trump planeja cobrar $1 bilhão para cada assento no Conselho da Paz. A justificativa dele é que isso é para a reconstrução de Gaza. Ele pretende fazer a reconstrução de Gaza, né? Ou seja, esse conselho, esse governo de Gaza vai precisar de dinheiro para reconstruir a cidade, né? A cidade de Gaza e outras cidades ali da faixa de Gaza estão totalmente destruídas devido ao absurdo que os palestinos fizeram lá de atacar Israel. E daí isso tem que ser reconstruído, isso vai gastar dinheiro. Então, ou seja, o pessoal que participar desse conselho é muito elegante, o pessoal botar, dar pitaco lá em Gaza, mas tem que botar dinheiro também para fazer a coisa, né? Então, seria essa a cota. E, de novo, isso aqui é a cota pessoa física, tá? Para o Trump, ele pode falar, porque o Trump tem dinheiro, né, galera? O Trump tem $1 bilhão para o Trump, beleza, deixa eu fazer o cheque aqui. $1 bilhão, pronto. O Lula não tem dinheiro, né? Talvez o governo brasileiro coloque o dinheiro aí nessa parada, não sei, né? Enfim. E tem gente falando que não tem isso não, tá? Segundo a Rapid Response, isso é enganador. Não há uma taxa mínima de entrada no Corpo da Paz, no Conselho da Paz. Segundo estão dizendo aqui, isso seria uma sugestão para os países contribuírem, mas cada país contribui o quanto quiser para participar disso. Então, o importante é contribuir na reconstrução de Gaza, né? Mas o problema maior para o pinguço corrupto nem é esse. O problema maior do pinguço corrupto é o seguinte, é que o que o pessoal coloca aqui, coloca num dilema diplomático. Ele criticou, inclusive, esse acordo de paz do Trump. Por quê? Porque, né, entendia que não, que o Hamas tem o direito de governar a faixa de Gaza. Sabe aquela ideia do Lula de que não, que é soberania, não podemos interferir no governo. O Hamas está sequestrando pessoas, matando, não sei o que lá, mas a gente não pode interferir nele. Essa é literalmente a visão do Lula, né? Ele fala isso com o Maduro também. O Maduro tá matando as pessoas de fome, tá sequestrando presos. Não, mas é soberania, não podemos fazer nada, não podemos interferir nisso. Tem que deixar o Maduro sequestrar as pessoas lá, matar as pessoas e coisa e tal. Né? A mesma coisa ele fala do Hamas lá na faixa de Gaza, né? Então o Lula foi contra esse negócio. Se agora ele participar desse conselho, ele vai estar fazendo uma volta grande aí, né? E embora a esquerda mundial isso seja uma coisa positiva, ou seja, vai ter algum poder dentro desse conselho, a verdade é que o poder do conselho é muito pequeno. Lembra, o Trump é o presidente do conselho, e o presidente do conselho tem o direito de expulsar qualquer membro do conselho que ele queira. Então, vai ter um conselho consultivo para decidir as coisas sobre Gaza? Vai, mas não vai ter tanto poder assim não. Vai ser aquilo que o Trump falou mesmo, ele mandando na parada lá. Se o Lula topar essa parada, ele vai estar meio que vendendo a alma pro Trump, né? Será que vai aceitar? Não sei, não sei. O Lula pode querer um negócio desse para poder dizer que é o rei da paz no Oriente Médio, que conseguiu resolver o problema da faixa de Gaza. Porra nenhuma, né? O Lula só conseguiu se associar a mais bandidos lá da faixa de Gaza, né? Então, vamos ver como é que vai acontecer isso daqui. Eu tenho que confessar que eu ainda estou um pouco cético desse acordo, cara. Eu ainda acho que não vai funcionar esse troço, mas vamos ver. De qualquer forma, essa é a história. O Lula tá numa enrascada com esse convite do Trump. É por isso que ele tá. Por isso que ele não respondeu, não está falando mais sobre isso, porque, né, é uma enrascada para ele.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.